tema proposto é ecologia de novas espécies florestais. Quando se fala em manejo florestal, se fala em manejo de espécies madeireiras, né? E o Ter Stig, ele fez um trabalho em vários sítios amazônicos. Então ele concluiu assim que existe uma dominância de um grupo de espécies, que são as espécies que ocorrem ele chama de hiperdominantes. Então, passando para o próximo, de 6.000 espécies, quer dizer, apenas 227 espécies desse universo que ele levanta, de espécies totais, que são hiperdominantes em toda a Amazônia. Então, são as mesmas espécies que se faz hoje a maior pressão de manejo florestal, né? Então, não são praticamente as espécies que a gente vai abordar nesse projeto. Então, para ver que é uma percentagem de 1,4% que são as espécies que geralmente estão sendo usadas na exploração da diversidade, né? Bem, num outro estudo paralelo que a gente fez com o PIME, foram levantados distrito florestal na BR-163, distrito sustentável da BR-163, que abrange todos esses municípios aí. Nesse foram inventariados 28 transectos que eu vou apresentar nessa apresentação, só abordando que a distribuição diamétrica das espécies madeireiras tem um comportamento aqui, porque é meia classe, então na verdade devia sair aqui o ponto inicial, mas ela tem uma bem conhecida essa curva, uma alta densidade na classe inicial, de menores diâmetros e menos concentrado de grandes proporções. Aqui é uma lista dessas 28 sítios que a gente visitou, foram feitos transectos de 5.000 metros e a cada 5.000 por 40. Então, você traçou uma linha principal e de cada lado se inventariou 20 metros. Então, se levantou uma diversidade, não tem um número aqui, mas mais de 200 espécies madeireiras, isso com uma identificação não tão apurada, porque ficou muita coisa a nível de gênero, mas mesmo assim, no final, eu só apresento essa tabela para constatar que essas são as espécies que a gente encontrou naquele distrito da BR-163, que foram as 20 espécies com maior dominância, com área basal. O que importa para o madeireiro é a área basal, né? O volume. Então, são as espécies que no manejo são as mais importantes nesse distrito florestal. Então, pode ver que tem a castanha em primeiro lugar, apesar que a densidade é pequena, mas você tem indivíduos de grandes proporções, né? Andiroba, cupiúba, maçaranduba, jarana, itaúba, tauaris, melancieira, garapeira, ucuúba, timborana, aqui está o nosso famoso jatobá e os ipês. Aqui eu agrupei os ipês, que são várias espécies, é difícil separar, e também o piquiá. Então, eu só trouxe essa abordagem para mostrar que existe uma riqueza de espécies que a intenção desse projeto não é... A gente já conhece que aquela região lá do Arco do Desmatamento, que pega na região também lá onde é a área de estudo, a gente não tem mais essa dominância dessas espécies. Então, a gente tem uma outra configuração de floresta. São as florestas que a gente chama de florestas antropizadas. Então, nesse estudo, o projeto buscou alternativas de usar essa floresta. Então, eu queria só destacar, essa é a fazenda que o Marco tanto falou, que ele tirou o paricá de clareiras, então foi a área de manejo nos anos 90 já. Sofreu várias colheitas, não só uma. Aqui era só um retrato de cronossequência de imagens pós-exploração, como ficou. Aí o Marco enriqueceu essas clareiras com o paricá, que ele estava falando.
Aqui é um retrato do potencial que ele tem de enriquecimento de Paricá. Esse é o mapa dos paricás de hoje, atualmente, o que foi feita a colheita. Pode ver que é plantio dentro da floresta, usando as clareiras, então está tudo aglomerado, ramais de arraste, grandes clareiras. Então, alta densidade. A distribuição diamétrica dessa floresta, então pode ver que a grande concentração, 77% dos indivíduos está menor do que 15 centímetros, e partir até 25 centímetros, passa de 90%, então tu tem muito pouco indivíduo de grandes proporções. Aqui só uma relação que o Marco tanto enfatizou, que a gente está perdendo muita madeira por causa da mortalidade. As taxas de mortalidade são as que o Marcos colocou em termos de porcentagem, chegam a 2 até 3% nessa floresta. E aqui eu coloquei a proporção dentro da classe diamétrica. Qual é a classe diamétrica onde mais morre? É uma proporção direta, né? Onde tem mais indivíduo, morre mais. Então, só para realçar um pouco. A mesma coisa da área basal. Onde está a área basal dessa floresta? Então, como os grandes diâmetros contribuem um pouco mais, então a curva não é tão acentuada. É só para caracterizar aonde está o nosso volume florestal. Então, a nossa proposta é explorar também esse volume que é o maior que a gente tem, e existe maior competição entre árvores, né, que pode favorecer a floresta, diminuindo a densidade delas. Inclusive, não só favorecer a espécie no sentido de favorecer o recrutamento de espécies desejadas. São espécies mais comerciais. Então, seria a visão de uma floresta de produção também. O volume florestal. Aqui já são resultados do monitoramento lá das nossas parcelinhas. A gente tem 50 parcelas de 1/4 de hectares distribuídas na área. Então, essas são as respostas que a gente teve nesse momento de incremento de volumétrico que a gente teve, ano 2009 e ano 2012. Então, pode ver que existe uma pequena, rápida inversão aqui. A gente perdeu a área basal nessa classe aqui e ganhou aqui. Então, só para ver que a floresta está crescendo muito. Ela está mudando de classes ainda. Então, novamente, o que a gente tem acumulado por ano, a produtividade máxima que a gente tem nessa floresta foi de 8 metros cúbicos por hectare, achei um incremento alto. Aqui só para representar as duas espécies que a gente está colocando inovação, que é o Paricá com enriquecimento e a Embaúba, que é natural das clareiras. Então, o que elas representaram nessa floresta? Então, aqui são as grandes quadras de manejo, que a gente chama de unidade de trabalho. Então, ela foi dividida em 7, eu estou apresentando 5 UTs, mas para ver que a Embaúba e o Paricá, elas representam uma grande percentagem dessa floresta. Então, para ver que a floresta está modificada, então esse volume hoje são espécies que não são reconhecidas comercialmente. Mesmo o Paricá, que é o Garapuvu nosso lá do sul, ele, no setor madeireiro, na BR-163, ele dificilmente é explorado. Ele não, madeira branca. E serve mais para laminado. Aqui é a relação da volumetria que a gente tem nessa floresta, são as principais espécies que contribuíram. Então, aqui é o percentual do volume, novamente o Paricá 25%, Embaúba 8,6%, um dos breus, que é o breu barote, aqui é um grupo de breus, mas o mais comum lá é uma espécie, Tratinica, não é Tratinica, é um Proteum panamensis, e contribui mais mas só para ver
a contribuição dessas duas espécies, principais espécies. Aí temos também ele não aparece aqui, que é uma espécie muito apreciada pelo madeireiro, que é o Marco fala de limãozinho, uma mica de cadela. Então é uma espécie muito pioneira e o ciclo muito curto, que a gente vê, ela chega a 18 anos, ela chega a morrer todas as árvores. Bem, eu apresentei esse enfoque para mostrar o que existe na Amazônia de predominância de espécies e o que se tem nessa floresta de lá. Então, aqui, quando se pensou no projeto, se elegeu um grupo de espécies que tinha alta dominância para fazer o estudo da ecologia e botânica dessas espécies, que foram outros grupos que desenvolveram, a Márcia Maués e na botânica, no herbário, a Regina e o grupo de trabalho dela. Então, é só para mostrar que são todas espécies não comuns ao mercado, as embaúbas, pingá vermelho, os breus não são conhecidos no mercado, pombeiro, tapiririca, mamica de cadela, as muiratingas da vida, taxi, que não tem mercado, então, são todas espécies não conhecidas pelo mercado. Então se elegeu essa espécie para fazer o estudo, inclusive de tecnologia de madeira também. Aqui o Marco já esgotou essa conversa aqui da inovação. Aqui são uns exemplos de tecnologia de madeira que foram colhidos para fazer tecnologia de madeira dessas espécies. E aqui, então, reportando um pouco o que se fez de estudo na botânica, que foram publicados numa série de documentos. Por exemplo, as embaúbas. Aqui tem a gente chama embaúbão, torrém, embaúba vermelha, que é a Cecropia cedophila. Então, ela é uma das espécies das embaúbas mais abundantes e atinge os maiores diâmetros em relação às outras embaúbas. Vou passar rapidamente. A outra embaúba que ocorre na área, que é a Cecropia palmata, já de menores diâmetros. Obtusa, a nossa Cecropia embaúba branca. E as embaúbaranas, que são os poromas, ou a uva do Japão, a uva da Amazônia, né? Ela é conhecida como uva da Amazônia. Você está lendo melhor? Já foi publicado. Não, mas tem frutas da Amazônia. Aí ela aparece como a uva da Amazônia. Aqui um outro caso de estudo que foi apresentado pelo herbário, que é aqui um conjunto de publicações de notas técnicas, comunicados técnicos de várias espécies que foram estudadas no âmbito desse projeto, como também já é praxis eles fazer isso com um projeto de hidrogênio, também tem produzido material, só que aqui o enfoque foi mais para espécies novas que não são reconhecidas pelo mercado. Entra a embaúba, que ninguém nunca falou em fazer manejo. Então, agora vou começar a minha apresentação sobre a dinâmica da Cecropia. Algumas informações sobre a Cecropia. Eu usei o sítio lá da Flora Tapajós, porque lá a gente tem um monitoramento já há mais de 30 anos. Para poder falar sobre a dinâmica da embaúba, tinha que usar parcelas que tivessem várias medições. Então, a Flora Tapajós, quem não conhece, fica lá no oeste do Pará, Santarém, Belterra, município de Belterra, e a área de estudo fica nessa proporção aqui. Aqui são um croquis de campo, onde a gente tem as unidades amostrais. Esses dois primeiros quadros, eles foram instalados em 1975, foi feito o inventário censitário disso aqui. Em 1979, o Natalino, acho que a Red, a maioria se aposentou, Osmar também, eles participaram dessa primeira colheita lá de uma área experimental para manejo. E em 81 foram instaladas unidades para monitoramento das parcelas permanentes, 2 anos após a colheita. Foi o primeiro pecado que eles cometeram, foi instalar depois. Aqui são outras unidades não exploradas que a gente instalou como áreas de referência, são 3 áreas de referência, que não foram exploradas ainda, que eu vou apresentar nesse estudo.
Bem, o meu tempo é curto, então eu fui direto mostrando informações sobre a abundância da embaúba, como ela se distribui nos diferentes anos, a densidade de indivíduos. Então, para ver que ela é uma espécie bem pioneira, ela teve uma resposta em 81, 2 anos após a exploração. A gente tem uma densidade alta, porque já tinha passado 2 anos. Em 1 ano ela cresce mais que 5 centímetros, a inclusão é 5 centímetros, então, óbvio que a gente já aumentou a população do que tinha antes da exploração. E dá para ver um crescimento muito rápido, até em praticamente 4 anos após a gente ter o pico da população. O máximo da população foi atingido 4 anos depois, e rapidamente começa a decrescer isso. Em 97, já uma população quase pela metade, e em 2007 a gente já está próximo a uma população de florestas que não foram exploradas. Então ela perdeu o seu espaço na floresta, ela foi dominada pelo dossel de outras árvores maiores. Isso em termos de dominância. Aqui só para representar a distribuição também, a distribuição diamétrica dessa densidade. Então, uma grande proporção sempre na primeira classe, mas para ver que em diferentes anos, nos últimos anos, a gente tem praticamente menos de uma árvore por hectare já. Então, é só para representar que essa população tem um comportamento ainda de J invertido, apesar que ela usa as clareiras, né, mas ela mudou totalmente o comportamento com o passar dos anos. Vou ver esses gráficos, essas linhas verdes são as áreas que não foram exploradas. Aqui, novamente as áreas de referência, onde não houve exploração, como as urticáceas. Eu falo urticáceas incluindo a família, mas eu só me refiro a Poroma e Cecropia. Poroma é um grupo menor, tem poucos indivíduos, mas ela está inclusa nesse estudo aqui. Então, para ver que tem uma população muito baixa numa floresta não explorada. Ela é natural de floresta não explorada, sempre vai ter Cecropia na floresta. Aqui eu só dividi para ver um pouco mais a diferenciação dos anos. Aqui são os primeiros anos pós-colheita, até 87, e aqui 92, para ver que houve uma perda muito grande de indivíduos depois da distribuição geométrica em cada ano, mas para ver que de 81 para... a gente perde quase 90% da população. Distribuição da área basal, ela tem um comportamento similar nem tanto, mas uma tendência também, para ver que o deslocamento antes em 97 já era o decréscimo da população. Então, se pensar agora em volume florestal para a exploração, a gente teria um tempo de 12 anos seria o ponto ideal, onde tu teria o máximo de indivíduos. Até 18 anos, ainda você tem um volume grande de embaúbas na floresta. Tu tem uma densidade baixa já, mas são indivíduos de maiores proporções já. E em verde estão as áreas de referência, onde a área basal é baixa. Aqui eu só tenho um ano de observação. A distribuição da área basal na área não explorada também, para ver que ela é um comportamento não muito diferente, tem indivíduos de quase todas as classes, e cada sítio, área tem seu comportamento diferenciado, mas todas elas uma população de dominância baixa. Aqui está a área explorada, então, a área basal, nos primeiros anos e nos anos mais finais.
artigo 92, né? Quando tem poucos indivíduos, eles não são de grandes proporções, né? Então, a maioria da população fica nesse diâmetro. Uma coisa que tem linhas contínuas, mas na verdade não devia ser contínua, seria só pontos de observação. Aqui, só para diferenciar um pouco os tipos de ciclópia, as espécies de ciclópia, elas têm comportamentos diferenciados. A ciclópia sem fila, apesar de ter escala mesma, e o número de indivíduos, ela tem menos indivíduos que a destaque, mas em volume ela representa mais. E a boroma também. Todas elas não apresentam grandes diâmetros. Então, se pensar em diâmetros, se a legislação fala que é acima de 50, ela não seria contemplada pela maneira. Então, eu teria que ter um estudo específico resultando da distribuição para poder fazer o manejo dela. Aqui a área basal. Aqui eu estou trazendo informações do crescimento dessas espécies. Então, são bastantes informações bem populares, mas para ver que o potencial do crescimento é no começo, logo depois da exploração. A coluna em azul, roxo, para ver que todas elas estão razoavelmente altas e elas decrescem. Dá para ver que existe um decréscimo, principalmente para o ano de 2007 a 2012, que é o último período. Então, dessa classe nem teve nenhum indivíduo para fazer atividade de crescimento. Elas têm um comportamento muito próximo, porque o crescimento é alto. Em relação a outras espécies, o crescimento de uma comunidade, da comunidade florestal, chega a 0,25 centímetros por ano. Aqui pode ver que a gente chega até praticamente 3 centímetros. Isso médio. Eu estou falando incremento médio. Então, tem indivíduos que crescem até 10 centímetros, mas a média da população é alta, super alta. Uma espécie que cresce rapidamente e, como falei, com o passar do tempo ela perde um pouco a dinâmica desse crescimento. Destaque. Bom, o crescimento eu acho um pouco menos pronunciado, a outra, dentro de uma classe um pouco mais do que a anterior. E, para finalizar, eu só queria mostrar o que o Marcos já trouxe, que nesse projeto também tem essa intenção de trabalhar com a cultura da floresta, então seria fazer manejo com a pós-colheita nas florestas, usando a regeneração natural da floresta, favorecendo o recrutamento desses indivíduos. São declarados pós-colheita, caso do cipó, e aqui uma espécie que é bem pioneira, que a gente viu agora está regenerando muito, onde se abriu as questões, a terra foi exposta, é a santuxema, que a gente chama de uma filha. Uma espécie que cresce assim, 20 indivíduos a 5 metros e crescimento muito rápido. Bem, a apresentação